Fala, líder! Seja bem-vindo ao canal e hoje eu vou direto ao ponto. Nesse vídeo eu vou tratar de uma das maiores dores que existem nas empresas. Como resolver conflitos na sua equipe. Acompanhe comigo aqui. Eu entendo o quanto que você no seu dia a dia passa por dificuldades na sua equipe, por picuinhas, fofoca, disse-me-disse, e com isso os resultados da sua empresa não aparecem. Isso se dá porque acontecem conflitos. E é sobre isso que eu vou te dar aqui alguns insights para que você possa resolver conflitos no dia a dia do seu negócio. Vamos falar aqui de 4 passos para que você possa resolver os conflitos. O primeiro passo que eu quero dizer é que você precisa entender a natureza de qualquer conflito. Todo conflito tem uma causa e você precisa entender essa causa. Nesse aspecto, é necessário que você, enquanto líder, busque as pessoas envolvidas ou a pessoa envolvida e dedique uma escuta ativa para isso. Mais uma vez, eu quero ressaltar que você, enquanto líder, é um modelo de liderança que os seus colaboradores e os seus liderados desejam ser. Então, nesse aspecto, você precisa entender a natureza do conflito. Essa natureza do conflito se deu a partir por não entrega de resultados, por não cumprimento de uma tarefa, ou, de fato, por disse-me-disse. Quando você entende esse primeiro passo, ele é um dos grandes caminhos para você entender, para estancar o conflito, ou os conflitos no negócio. E nesse aspecto, é preciso entender que resolver conflitos ou ter conversas difíceis, isso não é nos ensinado nas escolas. Quando você estudou no período de estudante, você não teve uma disciplina de como resolver conflitos. E por isso que é uma grande importância de, nesse momento, você se dedicar a isso aqui. Então, conflito surge em qualquer espaço, em qualquer tempo, com qualquer pessoa. Então, entenda a natureza do conflito, qual é a causa, e eu vou te dar agora um próximo passo para que você possa realmente estancar esse problema de conflitos dentro da sua empresa. Segundo passo é como que, através de uma conversa muito direta, assertiva, você pode resolver isso. Como que isso se dá? Isso se dá é que você, quando entende a natureza do conflito, que foi o primeiro passo, você precisa agir dentro de um contexto, de forma individualizada com a pessoa, se expõe envolvido com um grupo de pessoas, você precisa entender o contexto, o cenário desse conflito, de forma individualizada, você vai conversar com esses pares. Após desse contexto, tendo entendido qual é a real situação desses conflitos, você vai para uma parte de entender quais foram os comportamentos que surgiram a partir desse conflito. E é muito difícil, e eu sei, você está me ouvindo nesse momento, que é necessário você separar as pessoas do comportamento. O que isso quer dizer? Que quando existem momentos que as pessoas se distraem, elas, na verdade, se perdem no caminho e elas têm comportamentos disfuncionais que, de fato, não são delas. Então, nesse sentido, é necessário que você separe os comportamentos das pessoas, porque nesses conflitos pode existir aí um liderado seu, um colaborador seu, que você tenha muita afeição a ele ou a ela, que você realmente sabe que ele sempre entrega os resultados, mas por um dado momento, ele se perdeu na trilha do caminho e aí ele entrou nesse cenário de conflito, frente a frente a um colaborador como um outro qualquer. E nesse cenário, você entendeu o contexto, você entendeu qual é o comportamento exigido para isso, e nesse sentido, você agora vai entender qual foi o impacto que esse conflito causou no negócio, ou seja, no seu setor, no resultado da empresa. Então, o passo, quando você estrutura uma conversa diretiva e assertiva, é você entender qual foi o contexto. Segundo, você entende qual foi o comportamento que foi infringido, na verdade. E o terceiro, você vai entender qual foi o impacto. Quando esse impacto, ele na verdade é destrutivo para a empresa, para o seu setor, enquanto líder que você vai dar sugestão, guia, direção para corrigir esses comportamentos disfuncionais. Na verdade, esse é o seu papel enquanto líder, é de desenvolver esses seus liderados no dia a dia do seu negócio. Eu falei aqui sobre 2 passos. Eu quero aproveitar aqui agora, se você estiver chegando aqui nesse vídeo, que você, na verdade, possa seguir o canal. Se você já nos acompanha, compartilhe esse vídeo para vários líderes e aproveita, ativa as notificações do canal, que a cada momento que eu subir um vídeo, você será informado
de novos vídeos aqui que vai com certeza impactar na sua liderança no dia a dia. Vamos voltar aqui agora para o terceiro passo de como você pode resolver conflitos na empresa, no seu setor especificamente. O terceiro passo é uma ação que você precisa de fato falar mais sobre você do que a sua equipe. Que é o que, Flávio? Mantenha a neutralidade dentro do processo. Quando você se mantém neutro, você não tem um lado A e nem um lado B da situação. Você se mantém neutro, porque você é líder. E líder lidera, líder guia, líder conduz. Nesse aspecto, você se mantém neutro, porque mesmo que nesse momento do conflito é um colaborador que você tem uma grande estima e ele está com um comportamento disfuncional, como eu falei logo há pouco, você tem que seguir a trilha do desenvolvimento e reconhecer que nesse momento esse seu colaborador, que seja o melhor da sua equipe, errou e você precisa corrigi-lo, você precisa desenvolver. Então, o terceiro passo é que você se mantenha neutro dentro do processo do conflito. Não tenha lado. Porque quando você passa a ter lado, a sua equipe sabe disso, e em vez de ter um engajamento, uma proximidade de ti, eles passaram a ter um afastamento de você, e isso pode, de fato, complicar na sua liderança. Então, essa é uma grande dica desse terceiro passo, que você precisa se manter neutro. Vamos indo aqui agora para construir o quarto passo, que é que você precisa construir um plano de ação para que você possa estancar de uma vez por todas o conflito na empresa. Se nesse exato momento que eu estou te falando, você tem entendido que se sua equipe, por exemplo, em um determinado setor, comporta de 4 colaboradores, e dentro dessa equipe o clima é pesado, é tenso, porque entre esses 4 colaboradores, um exemplo, 2 não falam um com o outro. E isso tem, de fato, impactado no resultado da empresa. Você precisa criar um plano de ação para isso. E dentro desse plano, eu quero te falar o seguinte, é necessário que você crie um hábito dentro da empresa, dentro do seu setor. E toda segunda-feira de cada semana, você reúne a equipe, crie estratégias de dinâmicas, jogos, metodologias vivenciais, utilizando de team building, ou seja, que é metodologias ativas, onde as pessoas vão aprender de forma mais rápida e mais aceitável. E não é, preste atenção, não é, anotando isso, não pode em nenhum momento ter conflito na empresa. Você não gosta e não deve se ter, por exemplo, fofoca. E aí, nesse sentido, você alinha isso com a equipe toda segunda-feira do início da semana. Quando você vai chegar na sexta-feira, você vai acompanhar essa equipe para perceber o termômetro de como está isso. E a cada 15 dias, especificamente em uma quarta-feira, que é a metade dessa semana, você vai chamar de forma individual cada um da sua equipe em um cafezinho para perguntar a eles como é que tem sido o dia a dia do negócio. Esse é um plano de ação que você precisa ter. Vamos aqui resumir. Cada primeira segunda-feira da semana, você vai reunir a equipe e vai estancar de fato, uma vez por todas, que você não gosta e não deve ter fofocas e cunhas da empresa para que possa assim vir gerar os conflitos. Na sexta-feira, você vai acompanhar de fato como é que foi o resultado do decorrer da semana. A cada 15 dias, você escolhe uma quarta-feira para você ter uma conversa de forma individualizada para cada colaborador, para você sentir o clima. E aqui agora eu quero também adicionar algo que na verdade me veio aqui em mente e acredito que vai fazer muito sentido para ti. A cada 3 meses, você vai rodar uma pesquisa de clima organizacional. Se você tem dificuldades de cunho financeiro para isso, enquanto líder na sua empresa, você não precisa contratar um software para isso. Você cria uma pesquisa de clima, procura o setor de gente e gestão, tão famoso conhecido como RH, e prepara perguntas específicas no formulário Google e solta de forma interna para que você possa ter esse termômetro do clima organizacional da sua empresa, do seu negócio, do seu setor. A partir disso, você vai, de fato, entender, ter o olhar de um modo geral da empresa e perceber como é que está o clima
no sentido de conflitos. Agora, líder, eu quero te fazer um grande convite. Eu compilei várias técnicas da minha experiência no dia a dia, acompanhando líderes e gestores, para que você tenha acesso e assim se desenvolver na sua liderança. Clica no link da descrição abaixo e tenha acesso ao e-book 10 técnicas para desenvolver sua liderança. Eu quero te ver do outro lado. Flávio Soares, vamos liderar.